Fala galera, tudo bom? Hoje quero bater um papo aqui com vocês. Eu tô dirigindo hoje de noite, né? Vocês vão ver que o cenário tá um pouco diferente. Tô num trânsito danado, mas eu quero aproveitar aqui esse momento para bater um papo com vocês e falar um pouco sobre minha trajetória profissional e como eu comecei a investir, né? Que é algo importante e algo que todo mundo que eu converso nunca é em linha reta, né? As pessoas nunca conseguem passar por tudo isso assim de uma maneira bastante simples, fácil, né? Investir dinheiro não é fácil para ninguém, juntar dinheiro não é fácil para ninguém. Então, eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre como foi a minha trajetória, para de repente vocês se inspirarem, não cometer os mesmos erros que eu cometi e talvez aproveitar alguns atalhos, né? Agora que eu já conheço algumas coisas sobre esse mundo. Antes de tudo, eu quero começar desde o meu primeiro emprego, né? Meu primeiro emprego eu trabalhava numa lan house, ganhava em torno de R$300 por mês na época. Era em 2017, né? Não era legal, eu não era carteira assinada. É um salário que hoje em dia, não sei, acho que em 2017 o salário mínimo não era 300 e pouco. Devia ser muito maior, devia já ser uns R$1.000, mas eu ganhava muito menos, era jovem, não tinha... Tinha 17 anos, 16 anos na época, tava estudando, fazia faculdade de publicidade e propaganda, precisava ganhar algum dinheiro e não conseguia trabalho nenhum. Então fui trabalhar por lá. Só que com esse salário de R$300 eu conseguia pagar a minha condução para ir para a faculdade e só. Eu lembro assim que em alguns momentos eu estudava durante a noite, né? E eu lembro que tinha dia até que eu tava saindo da faculdade assim, batia uma fominha, sabe? E eu pensava assim, poxa vida, dá pra eu comprar uma coxinha ali, né? R$5. E aí eu fazia as contas e falava, putz, meu, R$5 vai me fazer falta na condução, cara. E eu ia lá e voltava pra casa com fome. Não é tipo, nossa, meu Deus, que miserável. Não, eu voltava, tinha um teto, né? Minha família sempre foi uma família de... Não sei se classe média, né? Classe média baixa. Uma família simples, normal, né? Meus pais trabalham com empregos bem normais, assim. Minha mãe já foi balconista de supermercado, de loja, né? Meu pai trabalha com instalação de som em carro, esse tipo de coisa. Já mexeu com funilaria no passado, tudo. Então, tipo, eu sou uma pessoa bem normal, assim, né? Chegava em casa, tinha janta. Não tô aqui pra contar história triste, mas é só pra vocês saberem de onde eu parti. E quando eu consegui meu primeiro estágio, isso foi em 2017, o meu estágio pagava R$1.000, cara. O primeiro dia que eu recebi R$1.000 assim na minha mão, e como ele estágio era limpo, assim, não tinha desconto, não tinha nada. Eu lembro que tinha umas pessoas assim do nosso time lá que ganhava tipo 1.200, 1.300, que eu acho que deve ser o salário mínimo da época. E tinha desconto, né? Porque eles eram CLT, meus colegas de trabalho. E eles recebiam menos do que eu. Chegava neles lá 900 e pouquinho. Pra mim chegava a 1.000 redondo, porque era estágio, não tinha corte, né? Não tinha que pagar FGTS, INSS. Não sei se hoje em dia ainda é assim, mas na minha época era. E o primeiro dia que eu recebi aqueles R$1.000, cara, parecia tanto dinheiro, cara. Parecia tanto dinheiro, tanto dinheiro. Antes eu precisava trabalhar 3 meses para conseguir esse dinheiro e agora, pô, em um único mês eu conseguia. Esse estágio foi graças à minha faculdade, né? Eu fazia faculdade de publicidade e propaganda. Consegui esse estágio através do CIEE, né? Eu moro na cidade de São Paulo, então aqui é um órgão bastante forte, assim, de ajuda ao estudante, né? Desenvolvimento estudantil. E me ajudou bastante, porque eu consegui meu primeiro emprego lá e fiquei mais ou menos uns 10 meses, né? Até eu ser demitido. Foi uma demissão meio... Chegaram pra mim e falaram, Gustavo, não tá dando certo, você não quer sair não? Eu falei, eu quero. E aí eles me demitiram, né? Mas se eu quisesse continuar, acho que eles tinham tentado me dar uma força lá pra ver se eu encaixar. Mas é que não deu certo mesmo, num trabalho de prospecção, mas enfim, não é o tema do vídeo. Depois eu conto mais pra vocês. Mas enfim, quando eu comecei a ganhar esses R$1.000, eu cheguei a conclusão de que eu precisava me organizar para aquele dinheiro render de alguma forma, né? Porque, enfim, era um dinheiro muito pouco. Eu continuava precisando pagar a faculdade, continuava precisando pagar a condução. Na época, meus pais me ajudavam na minha faculdade, mas era porque a minha mãe e meu pai, eles estavam num período bom até da vida deles. Só que um pouco mais pra frente ali, quando foi tipo...
eu não lembro exatamente, mas pouco antes da pandemia, 2018, 2019, deu uma emagrecida, assim, no negócio, sabe? Tipo, não, eu tô confundindo, não é 2018, 2019. Sei que eu tô falando pra vocês um pouco antes, 2016, talvez, né? E aí o meu estágio foi antes ainda, né? Enfim. Mas não é tão relevante, depois eu vejo a linha do tempo direitinho, posso contar pra vocês. Mas a situação é que eu comecei a fazer anotações de tudo que eu gastava e tentei de alguma maneira criar uma estratégia para eu ter um pouco mais de dinheiro, né, no final do mês, para sobrar esses R$1.000. Porque eu sempre tive essa cabeça de que tinha que sobrar, sabe? Quando eu era mais jovem, eu tinha lido aquele livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E ele é um livro bastante interessante, abriu bastante minha mente, assim. Hoje em dia eu acho besteirinha, assim, mas pra quem não entende nada, é legal de ver, porque abre um pouco da mente. E uma das coisas que eu li naquele livro, que eu comecei a acreditar bastante, era que o autor, nem lembro quem que é o autor, depois eu coloco aí na legenda, eu vou pesquisar pra vocês poderem buscar, e eu deixo algum link aqui na descrição também pra vocês poderem comprar o livro se vocês quiserem. Porque pra quem não entende nada, é legal. E uma das coisas que ele ensina lá é que você precisa se pagar primeiro, né? E desde que eu ganhava meus R$1.000, meu primeiro salário ali no estágio, eu comecei a colocar na minha cabeça que eu precisava me pagar primeiro. Então a partir desse momento, sempre que eu ganhava R$1.000, R$100 eu deixava guardado. Na época eu deixava na minha conta corrente mesmo, né? Como se fosse uma poupancinha. Não é um bom investimento, né? Mas enfim, era o que eu tinha conhecimento naquele momento. E foi assim que eu comecei. Todos os meses eu juntava R$100 e no final de um ano eu já tinha R$1.200 ajuntadinho, cara. Muito legal, né? Meu salário era R$1.000 em um ano, eu tinha 1.200 já juntadinho, cara. E fazendo faculdade, fazendo tudo. E aí começou a apertar lá em casa, né, pros meus pais. O meu pai chegou em mim e falou: Gustavo, pô, já tá na faculdade, já tá trabalhando, não consigo mais te ajudar, pô. Preciso fazer alguma coisa. E aí minha mãe também, apertou, eu pensei, poxa, foi na época que o governo lançou o FIES. Eu falei assim, preciso continuar pagando minha faculdade, né? Porque eu não queria desistir da faculdade, sabe? Por causa de dinheiro, cara, que besteira, sabe? E eu sabia, cara, todo mundo me falava, cara, estuda que você vai ganhar mais, estuda que vai ser bom pra você. E tipo, eu me sentia muito mal de pensar em ter que parar de estudar, né? E aí eu fui lá e fiz o FIES, cara. Vi como é que era que funcionava tudo, consegui parcelar. Tava faltando um ano de faculdade, né? Meus pais conseguiram me ajudar nos primeiros 3 anos de faculdade. Eu fiz uma faculdade de 4 anos. E aí eu fiz o FIES, liberei meus pais. Falei, gente, não precisa mais pagar. O pai cuida. E foi um dia muito bom, assim. Foi libertador pra mim de não depender mais dos meus pais, né? Eu ainda morava com a minha mãe nessa época. Meus pais são divorciados. Ainda morava com a minha mãe na época, mas eu já não dependia do dinheiro dela para pagar o meu estudo, cara. Aquilo foi muito legal. Então, tipo, poxa vida, né? Um ano de trabalho, tinha 1.200 na conta e já não dependia mais dos meus pais para conseguir pagar minha faculdade. E aí, claro, o financiamento, o FIES é muito bom, gente. Nossa, foi muito bom para mim, porque você não precisa pagar, para quem não conhece o programa, né? Você não precisa pagar logo de cara. É um financiamento da Caixa que eles seguram até o momento em que você tiver já empregado com um trabalho legal. Se eu não me engano, no meu caso foram 4 anos, cara, de graça, não pagou R$1, não me cobrava R$1. E aí quando começou a cobrar foi depois de 4 anos, já tava muito melhor. Vou contando aqui a história pra vocês verem. Aí beleza, né, resumo da história. Até aí eu tava ganhando esse dinheiro e fiz esse financiamento. Então, beleza, né? Eu já tava ganhando um dinheirinho, tava juntando, mas também já tava endividado. Já fiquei com dívida. Mas beleza, foi uma dívida do FIES que é uma dívida barata. Juro baixo, era uns 4 e pouco por cento de juro. Baixinho. Aí beleza, né? Quando eu saí desse estágio, comecei a procurar trabalho, e eu achei um trabalho numa grande empresa de call center. E nessa grande empresa de call center eu entrei trabalhando de segunda a sábado, né, fazendo atendimento ao cliente. Aquele padrãozinho de atendimento você já conhece aí, 6 horas por dia, 7 dias por semana, pausa de 20 minutos para almoçar, escovar o dente, esquentar a marmita, voltar. Se chegar 2 minutos atrasado, desconta 2 minutos. Call center é militar, né, o negócio. Então quem já trabalhou sabe. Não pode celular, não pode nada. Só que lá eu já comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro.
Já comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro e eu comecei a poder investir. A partir daí eu já não vou contar mais pra vocês quanto que eu ganhava. Depois eu posso contar, mas eu ainda não me sinto confortável de falar esse tipo de coisa na internet, né? Mas eu consegui ganhar mais do que eu ganhava lá no meu primeiro estágio, né? Nesse call center. E consegui investir mais ou menos o valor aí de uns R$ 400, mais ou menos. Pô, aumentou muito, eu investia 100 por mês, cara. 100 por mês. Mas eu morava com meus pais, tem que falar, né? Quem não tem um filho, não tem até hoje, né? Não tinha filhos. Então, muito mais fácil pra mim. Não seja burro, gente. Se vocês estiverem nessa posição que eu tava, aproveita, entendeu? Aproveitei e foi bom pra mim. Aí beleza, comecei a ir investindo. Chegou algum momento, cara, que eu tinha 5 mil, cara. Foi tipo, uau! Tenho 5 mil, cara. Só que aí quando eu tinha 5 mil, o que começou a acontecer? Aí que vem um dos primeiros grandes erros que eu cometi. Eu classifico uma... Até que foi barato, vocês vão ver, mas foi um erro. Por quê? Comecei vendo na internet, buscando tal. Comecei a ver coisa de criptomoeda, nego fazendo trade. Coisa boa, né? O pessoal ganhando aí 100% em um mês. E eu lá investindo 400 todo mês ali, ó. E a taxa de juros, sei lá, na época, uns 10%, eu não entendia muito, não acompanhava muito, eu só ia investindo lá, guardando dinheiro. Eu mais guardava do que investia, né, na verdade. Aí... Depois de um tempo, né, quando eu comecei a ver esses negócios de criptomoeda e tudo mais, eu falei, não, preciso investir nisso aí, cara. É o famoso FOMO, né? Fear of Missing Out, aquele medo de ficar de fora. Eu via todo mundo ganhando dinheiro, pelo menos parecia, né? Que todo mundo tava ganhando dinheiro. E aí eu fui lá e comecei a molhar o pezinho, né? Comprei um pouquinho de Bitcoin. Toda vez que você vai mexer com porcaria, você começa com as coisas mais de boa, né? Comecei com o Bitcoin, eu comprava um pouquinho de Ethereum, aprendi a utilizar. Tinha um amigo meu, um abraço aí pro Thales, meu amigo, chegou pra mim e falou, oh, não, usa isso aqui, é uma wallet, é assim que funciona, né? Tive alguns mentores aí no meio do caminho também, pelo menos pra aprender um pouco, né, do como que funcionava. Só que aí o que acontece? Poxa vida, eu comecei a investir ali nas criptomoedas e não parecia tão volátil quanto eu queria, né? Tipo, eu queria que eu botasse um dinheirinho lá, no outro mês já tivesse o dobro, o triplo, né? E não tava assim. E continuando pesquisando, encontrei os jogos Play to Earn, jogue para ganhar, né? E parecia incrível, eu sempre gostei de jogar videogame. E era um tipo de jogo que você investia dinheiro, participava do joguinho e ganhava dinheiro em troca. Nessa época, eu fui lá e encontrei um jogo chamado Bomb Crypto. Não sei se já ouviram falar disso aí, cara. Quem ouviu vai sentir nostalgia. Isso daí era inicinho da pandemia. Aí, já tinha uns outros. Tinha Secar, que era um joguinho de carrinho. Tinha esse Bomb Crypto, que era como se fosse um Bomberman. E eu fui lá e entrei no danado Bomb Crypto. Fui lá, botei Na época, acho que eu coloquei R$ 1.500, cara. Era muito dinheiro pra mim, cara. Era muito dinheiro pra mim. Eu coloquei R$ 1.500 naquela época ali. E todo o tempo trabalhando, né? Focando, crescendo ali na minha vida financeira, ganhando mais dinheiro, juntando e pum, colocando nesse tipo de coisa. E aí eu abri várias caixinhas lá. Era um negócio que você comprava umas caixinhas, abria a caixinha, vinha um bonequinho. E o bonequinho tacava a bomba, estourava as caixinhas, você ganhava moeda conforme estourava a caixinha, e no final você trocava essa moeda por Bitcoin e o Bitcoin por dinheiro real. Isso, cara, durante alguns meses foi muito bom, foi absurdo. E esse que é o perigo. Porque se eu tivesse colocado dinheiro e tivesse dado errado logo de cara, eu já tinha aprendido que não prestava. Mas o problema é que eu comecei a ganhar muito dinheiro. Começou a dar muito certo. Pra vocês terem uma ideia, assim, logo nos primeiros meses não, mas tipo no terceiro mês que eu tava brincando lá no Bomb Crypto, fazendo essas coisinhas com criptomoeda, teve um mês que eu consegui ganhar com o Bomb Crypto, assim, de sacar mesmo, de botar na minha conta, R$ 4.000, cara. Isso era muito mais do que eu ganhava de salário. Chegou uma época que eu cheguei até a pensar assim, se esse treco aqui começa a dar certo, eu largo o meu trabalho, vou viver de Bomb Crypto. Olha a ingenuidade, né? Aí beleza, né? O bom é que eu tirei, por exemplo, esses 4 pau aí eu tirei e botei no bolso. Botei lá na renda fixa. Só que continuei brincando com o dinheiro que sobrou lá, né? Era 4 mil todo mês. Então, tipo, 4 mil, outro mês vinha 3 mil, outro mês vinha 4 mil de novo. Então, tipo, poxa vida, teve uns 3 meses assim, que no espaço de 3 meses eu ganhei uns 15 mil.
sem brincadeira, uns 15, 12, uns 12 mil foi. Assim, no espaço de 3 meses. E, tipo, era quase um ano pra eu ganhar 12 mil, sabe? Tipo, é muito dinheiro. E eu falei, não, vou aproveitar. Eu já tirei 4 mil, eu entrei com 1.000 e pouco, tirei 4 mil, tô no lucro. O que eu tenho lá, meio que é dinheiro grátis, entre aspas, né? Vou fazer outras coisas, vou diversificar. E aí eu fui lá e comecei a mexer com o Secar, que era um outro jogo. Comprei um carrinho no Secar, paguei 3.500 no carrinho do Secar. E aí eu lembro que quando eu paguei 3.500 no carrinho do Secar, eu paguei mais 1.000 e pouco num bonequinho do Toyo. Pra quem não conhece esse negócio, nem pesquisa, perda de tempo. Mas tô falando aqui pra quem conhece vai entender o buraco que eu me enfiei. E aí, claro, todo esse dinheiro grátis, entre muitas aspas, que eu tinha, eu fui reinvestindo em outros negócios, em outros joguinhos cripto. E resumo da ópera, em um par de meses virou pó, virou zero. O Bomb Crypto, que tava tirando assim tipo uns 3, 4, que foi o que sustentou, né, toda essa loucura aí, começou a me dar algo em torno de, só pra vocês terem uma ideia, 7, 6 reais por mês. O Secar virou pó, desapareceu, você não conseguia nem sacar mais. Foi naquela época lá, Neymar comprando figurinha de macaco, pessoal gastando dinheiro a rodo, sabe? Juro baixo, loucura, né? E aí, foi um erro pra mim, porque eu poderia ter pego todo esse dinheiro aí, que era muito dinheiro pra mim, e ter investido em coisa boa. Mas não, eu quis investir em joguinho, coisa nada a ver, que não parava em pé, e tudo virou pó. Por que isso pra mim foi bom? Porque eu aprendi barato, né? Foi um curso quase, né? Foi um curso que eu paguei aí, eu paguei uns 15 mil reais de curso, né? E esses 15 mil reais de curso que eu paguei ainda meio que nem foi com o meu dinheiro, né? Foi um dinheiro que eu ganhei no próprio curso, entre aspas, né? Tipo, me matriculei com 1.500, ganhei um montão e aí perdi todo esse montão que eu ganhei. Mas isso foi bom porque eu aprendi cedo, porque você imagina se isso continua dando certo, cara. Imagina se isso continua dando certo e algum dia eu tenho 100 mil e eu vou lá e taco 100 mil e isso virar pó. Ia ser uma loucura, né, pra cabeça da gente, sei lá, se eu ia me matar, o que ia acontecer, não sei o que ia acontecer se acontecesse um treco desse comigo. Então a gente tem que evitar esse tipo de risco, né? Mas aí eu aprendi que existe o risco da ruína e eu não posso correr o risco da ruína. Então isso foi ali meados da pandemia, mais ou menos, né? E justo quando aconteceu isso daí, que eu vi que era furado esse tipo de coisinha de cripto, assim e tal. Bitcoin ainda acho super legal, até tem um pouquinho de Bitcoin guardado. É um negócio que, enfim, tem dado lucro ao longo do tempo. Hoje em dia eu tô até comprando, depois eu falo mais pra vocês sobre coisas que eu compro, o que eu tenho de carteira. Mas eu fiquei só com essa posição de Bitcoin numa porção muito menor dos meus investimentos, para não ter esse tipo de risco da ruína, porque pode virar pó. Até então eu não tinha essa noção, sabe? Não tinha conectado as coisas. E aí, claro, eu comecei a investir nesse tipo de contexto. O início da pandemia teve esse boom de cripto, eu participei, ruiu tudo, eu aprendi a lição, só que eu não desisti do meu objetivo de continuar juntando dinheiro. Eu poderia falar assim, então não vou juntar mais, isso aqui não serve pra nada, como eu vejo muita gente que faz, né? E eu falei, não, eu fiz errado, eu vou aprender o jeito certo. E aí eu comecei a pesquisar, e aí fui vendo aí os influenciadores, provavelmente todo mundo conhece, né? Conheci o Raul Sena, logo no comecinho. Raul Sena, eu sigo o Raul Sena faz tempo, o investidor Sardinha. Vi o Charles, o Charlão, economista sincero, malucão, bolsonarista doido. Vi o Primo Rico, o pacote padrão aí, que vocês conhecem. Comecei a seguir os caras e aprender um pouquinho pra ver os caras, porque os caras têm dinheiro, né? Os caras têm dinheiro. Vamos seguir os caras que têm dinheiro. Aí, beleza, comecei a comprar pequenas partes de empresa, né? Pequenos pedacinhos de ações, tesouro direto, fundo imobiliário, café com leite. Mas era muito menos sexy, né? Passava 1 mês, 2 meses, não mexia porcaria nenhuma. Às vezes até caía. Quando eu comprei meu primeiro fundo imobiliário, eu lembro, né? Eu comprei um fundo imobiliário... o primeiro que eu comprei foi o TRXF11, tenho até hoje. O primeiro dividendo que ele me deu foi tipo 11 centavos, sei lá, 90 centavos. Eu comprei uma cota de 90 centavos. Você vê, né? 90 centavos, duro, né?
pessoa tava ganhando 4 mil ali com o negócio que ela fez 1.500 de investimento, né? Era duro, mas eu pensei, não, que essa porra vai virar pó. Aí, pelo menos esse fundo imobiliário aqui já existe há mó tempão, não virou pó, né? Então, vambora. Só que aí eu não sabia, meu, mas eu fui um baita de um sortudo, porque eu vou tentar deixar o gráfico aqui na edição, mas eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com a Bolsa de Valores brasileira de 2020 até aqui. A gente lá na época da pandemia, o pessoal falando, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. O que eu pensei, tem duas chances, né? Ou o mundo realmente acaba, mas aí não importa, dinheiro não importa, né? Se o mundo acabar, eu vou estar brigando de faca na rua por um copo d'água pra minha família, entendeu? Então o dinheiro não importa. Ou tudo isso vai passar. E aí eu comecei a estudar o que aconteceu com a Bolsa de Valores em grandes guerras. Tipo, pô, teve a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, e a Bolsa não acabou, as empresas continuaram ganhando dinheiro, sabe? Eu pensei, não, esse treco aqui, meu, essa pandemia não vai dar em nada, daqui a pouco nós tá tudo vacinado e tá de boa. É só eu ficar vivo, entendeu? Usar máscaras, quando tiver vacina eu vou tomar, eu vou ficar vivo, minha família vai ficar viva, e eu vou sair desse negócio com dinheiro investido. E foi um grande acerto, foi um dos melhores acertos que eu fiz. Então, no momento em que estava mais nebuloso, coisas que eu aprendi, né? Coisa que é muito fácil, que tá doce demais, a gente tem que suspeitar, pode virar pó. Não existe almoço grátis, e eu aprendi isso aí da pior forma. E a outra coisa que eu aprendi é que ter movimento anticíclico, né? Quando as coisas estão ruins, você ir lá e manter sua posição, aumentar a aposta que você está fazendo, vai ser algo benéfico para você no longo prazo. Porque, claro, se você não estiver fazendo besteira, né? Não sei, funciona para mim. Mas aí eu vou deixar aqui como eu mostrei aqui para vocês nesse gráfico, desde 2020 para cá, quando eu comecei a investir, a bolsa só subiu, cara. É paulada para cima, se você ver. Porque naquela época tava um desespero total, o mundo ia acabar, o Brasil ia acabar, todo mundo ia acabar. Teve outros movimentos parecidos com esse, né? Você vê que é estranho, né? A gente teve uma pandemia, mas a gente teve vários outros movimentos parecidos com esse em que o Brasil ia acabar, né? Apesar de eu investir há pouquíssimo tempo, né? Eu invisto não tem 10 anos que eu invisto. Mas o Brasil já acabou já umas 5, 6 vezes. E sempre que eu escuto que o Brasil vai acabar, o Brasil vai lá e continua existindo, sabe? O Brasil nunca acaba. E as ações voltam, os investimentos continuam crescendo. Quando o Lula foi eleito em 2022, cara, o Brasil ia acabar. Não, porque a esquerda vai destruir o país. Invistam tudo em dólar. Dólar a R$6, a R$7, loucura. Aí eu pensando assim, vocês não me enganam mais. O que eu fiz? Banco do Brasil comprando, Petrobras comprando ação de empresa boa que dá lucro, ação de empresa perene, seguindo minha estratégia, né? Montei minha estratégia, tudo fui seguindo, depois eu explico minha estratégia para vocês aí em outro vídeo, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários para eu ver, para eu saber que vocês têm interesse. E novamente isso foi recompensado, né? Se você ver, desde que o Lula foi eleito até hoje, o Brasil não acabou, o Brasil tá ganhando dinheiro demais da conta, gente. A gente sempre tem que se perguntar, quando alguém te fala que o Brasil tá acabando, você tem que perguntar assim, por que ele tá falando isso? Normalmente é um jornal, esse jornal tem um dono, o dono tem muito dinheiro, e às vezes o dono quer comprar empresa barata, né? Aí se ele fala que o Brasil vai acabar, a gente que é burro, a gente vende as nossas ações e eles vão lá e compram. Então tem gente também que vende SUS cria a doença para vender o remédio. A gente tem que sempre lembrar disso, gente, não pode ser burro. E hoje, né? Hoje, enfim, se pegar toda essa trajetória, né? Esses acertos e erros, foram coisas que me permitiram, por exemplo, só de eu ter mantido minha estratégia durante todo esse tempo, focado em trabalhar, né? Você não pode focar em mercado financeiro, todo dia tem alguma coisa, todo dia o Banco do Brasil vai falir, todo dia a Petrobras vai falir, todo dia o Brasil vai acabar, pelo amor de Deus, gente, você abre o jornal todo dia, notícia ruim dá clique, notícia ruim dá muito clique, quem que vai fazer a notícia? Gente, Banco do Brasil caiu a R$19,
é o banco que é o Banco do Brasil, cara. O Brasil vai acabar, o banco tá aí. Tem 100 anos de banco, passou por 2 guerras mundiais, passou por troca de moeda e tá ganhando dinheiro, lucro de bilhões. O Banco do Brasil agora tá em crise, por exemplo. Nesse exato momento, tô falando aqui com vocês em julho de 2026, o Banco do Brasil tá em crise. E deu lucro de 6 bilhões. Tipo, a crise dos caras é porque tinha que lucrar 9 bilhões. E lucrou só 6, só 3, só 2. Meu, lucrou, se lucrar 1 bilhão, é 1 bilhão, meu irmão, que tá lucrando, e você tá dizendo que a empresa não presta. Então, tipo, toma cuidado com diquinha, toma cuidado de quem fala. Não confia nem em mim. Se você quer saber, não confie nem em mim. Então, nem na sua sombra. Então, tipo, com dinheiro a gente tem que ser esperto, gente, tem que ser muito esperto. Então, tipo, tudo isso me ajudou muito, né, ao longo da minha vida. E se tornou um hábito, Isso aí que eu vi naquele livrinho lá que eu falei pra vocês, o Homem Mais Rico da Babilônia, que depois eu vi em vários outros livros, né? Já cheguei a ler Pai Rico, Pai Pobre. Eu li o padrãozinho de que todo mundo indica aí pra vocês aí. São boas leituras, são bem simples, didático. Teve o Pai Rico, Pai Pobre eu ouvi até em audiobook. Ficou ouvindo, você não precisa, se você é preguiçoso, escuta o audiobook. Pra você fazer alguma coisa que não seja só ver TikTok. Então, tipo, é uma coisa assim que me possibilitou, por exemplo, vir um vício, porque quando você aprende que você tem que se pagar primeiro, você percebe que você perde muita coisa por não se pagar primeiro. É muito caro não juntar dinheiro. Tem gente que fala assim, eu não junto dinheiro porque não sobra, faz sobrar, mano. Quem não junta ganhando R$1.000, não junta ganhando 1 milhão. Não adianta. Tem um monte de gente, eu conheço pessoalmente, tem amigos pessoais, ganham muito dinheiro e é endividado, não tem dinheiro pra nada. Fala, vamos sair, não dá, não tem dinheiro. E o cara ganha grana. Gente, sabe, programador, gente que tem grana aí e que é endividado, vai conta história de dívida. Então, tipo, saibam disso, né? Saibam que não é o segredo, né? Eu falo isso muito com a minha família, assim, né? Quem me pede dica eu dou. Que quando você não investe, não guarda com pouco, não adianta você ganhar muito, entendeu? Porque você vai ser uma pessoa estragada e vai gastar 100% do que você ganha. Então, foram esses os meus aprendizados principais, né, nesses 6 anos, e eu não me arrependo. De verdade, 6 anos não, já estamos indo pra 7, né? Já eu tô... Será que já eu vou poder falar que eu invisto há muito tempo, né? Acho que quando eu bater uns 10 anos de bolsa dá, né? De investimento, né? Mas enfim, eu já vi muita coisa acontecendo, muito final do mundo. E eu já vi muita coisa na minha vida ser resolvida, né? Por conta dessa reservinha que eu tenho. Me possibilitou comprar o carro, como eu comentei aí no vídeo passado, né? Vou deixar aqui no card para vocês poderem ver esse vídeo também. E vai seguir abrindo portas, né, na minha vida. Eu sei que se em algum momento eu quiser comprar algum bem, eu quiser fazer alguma coisa, eu vou ter que contar, né, com esse dinheiro. Então é bom eu ter ele, né? Se eu não tiver, não adianta, não dá pra gente fazer nada. Mas é isso, gente. É isso que eu queria conversar aqui com vocês. Tô já chegando em casa, né? Um beijo pra vocês, espero que vocês fiquem bem, que vocês tenham gostado do vídeo. Se o vídeo te ajudou de alguma maneira, dê um clique no gostou. Se eu te ajudei, dê um clique no gostei, se inscreve. Até falei os caras aqui, né, meu? Primo Rico, Raul Sena, esses caras vocês dão like, né, seus bandos de safado? Dá like aqui no meu vídeo também, me ajuda aí. Vamos trocar uma ideia sobre esse tipo de coisa pra todo mundo viver um pouquinho melhor, né? Se a gente conseguir viver um pouquinho melhor, vai ser muito bom pra todo mundo. Um beijo pra vocês, viu, gente? Vixe Maria, que aperto que eu entrei aqui com o meu carro. Um beijo pra vocês aqui, gente. Falou!